da sempre gentil deputada Gleice Jane. Com a palavra, deputado Pedro Kemp. Primeiramente, senhor presidente, quero agradecer a deputada Gleice Jane, da nossa bancada combativa do Partido dos Trabalhadores, que inverteu o tempo comigo. E, deputada Gleice, Vossa Excelência fez muito bem de inverter, porque o que me traz à tribuna é aqui registrar o desempenho positivo e elogiável do governo do presidente Lula na economia e também nos indicadores sociais. Eu tenho aqui, senhor presidente, que registrar hoje que no primeiro trimestre deste ano, a nossa economia, o PIB, cresceu 0,8%. E uma notícia ainda muito mais positiva, de que o Brasil passa a ser, em 2024, a oitava economia do mundo. Oitava economia do mundo. Deputada Gleice, o governo anterior do inominável, ele conseguiu levar a economia brasileira para a 14ª posição. No governo Dilma, chegou a ser a 7ª economia do mundo. E o Bolsonaro levou para a 13ª. Ele dobrou para baixo, né? A 13ª economia. E o Lula trouxe agora de volta para a 8ª posição. Passou a Itália. Passou a Itália. Então, hoje, nós somos a 8ª economia do mundo. Vejam o trabalho do nosso ministro Fernando Haddad, com a orientação do nosso presidente Lula, a economia volta a crescer e, o que é mais importante, os resultados deste crescimento são de melhoria das condições de vida da população. Eu me lembro muito bem do ex-ministro da Fazenda, na época da ditadura militar, até porque eu não sou tão novo assim, eu lembro bem disso, Delfim Neto. Ele falava que a economia precisava crescer, o bolo precisava crescer para depois repartir. E essa tese do economista Delfim Neto, ela foi derrotada pela política econômica que o governo Lula está implementando, que é a de fazer crescer a economia, porém já dividindo o bolo, ou seja, fazendo distribuição de renda. Isso é muito importante. Também ontem foram anunciados indicadores de que o consumo da população cresceu. Quer dizer, a população está consumindo mais, está comprando, e também o setor de serviços no Brasil cresceu consideravelmente nesse trimestre, primeiro trimestre de 2024. Eu acho que nós temos que comemorar esses indicadores. Comemorar por quê? Porque o Brasil saiu da estagnação e, novamente, nós estamos tendo a perspectiva de ter um crescimento econômico sustentável e com distribuição de renda. O governo do presidente Lula, no ano passado, ele readotou aquela política de recuperação do salário mínimo, do poder de compra das pessoas. Portanto, agora, o salário mínimo ele é reajustado sempre com um ganho real, né, para as pessoas, e isso significa a maior política de distribuição de renda, né? Além dos programas sociais que nós temos no Brasil, que voltaram, né, com a eleição do presidente Lula. Nós temos novamente Bolsa Família, que está fazendo recadastramento, está deixando este benefício apenas para as pessoas que realmente necessitam deste auxílio,
Também nós tivemos a volta, né, do programa Mais Médicos, do FIES, para financiar os nossos jovens nas universidades. Nós tivemos agora um novo programa, que é o Pé de Meia, para os estudantes do ensino médio, né, que já estão tendo um depósito mensal, né, de um valor para aqueles alunos que permanecem na escola, que têm frequência, que têm desempenho satisfatório. Então, uma forma de estimular a permanência e o sucesso desses jovens de baixa renda nas escolas de ensino médio. Então, senhor presidente, eu penso que esse é um momento bastante positivo que nós estamos vivendo no Brasil, apesar do jogo contrário que é feito no Congresso Nacional por uma bancada que faz oposição não ao presidente Lula, mas faz oposição ao Brasil, Eu quero aqui fazer um desabafo, porque, deputado Pedrocian, eu fico vendo aquele jogo lamentável que acontece na Câmara Federal, principalmente, em que deputados do chamado Centrão, eles fazem uma política fisiológica, fazem uma política do toma lá da cá, pressionam por cargos, pressionam por liberação de emendas parlamentares e muitas vezes jogam contra e votam contra os projetos do governo federal para fazer o Brasil continuar nesse ritmo de crescimento. Eu quero dizer aqui que chega a ser nojenta esse comportamento, né, de deputados federais que fazem uma oposição tentando prejudicar, eu repito aqui, não é o governo do presidente Lula, prejudicar o bom andamento da economia. Eu estava vendo uma análise de um economista dizendo o seguinte: nós temos um Congresso Nacional que exige do governo déficit zero, mas, por outro lado, aumenta despesas para o governo, né? E quer cada vez mais emendas parlamentares para atender as suas bases, né? Então, essa conta não fecha, né? O Congresso Nacional tem que contribuir, se ele quer o déficit zero, tem que contribuir para isso, e não ficar aprovando ali medidas que aumentam as despesas do governo federal, né? Eu quero conceder uma parte ao meu amigo deputado Pedrocian. Cumprimentando Vossa Excelência, eu não poderia deixar de comentar alguns aspectos da sua fala, que embora nós tenhamos um crescimento econômico moderado, né, nós não podemos chamar isso um crescimento robusto, nem uma grande aceleração, é um crescimento moderado da economia brasileira. Algumas coisas me chamam a atenção como economista e eu confesso que causa muita preocupação. E eu me refiro especificamente à trajetória explosiva da dívida pública e das recentes informações que nós tivemos com uma nota do Banco Central, agora até publicada no dia 29 de maio, dando conta que o resultado das contas públicas atingiu, nesses últimos 12 meses, o pior resultado de toda a série histórica da Secretaria do Tesouro Nacional e do Banco Central. Deputado Pedro Kemp, nós tivemos um déficit nominal do governo federal acumulado em 1 trilhão e 42 bilhões de reais nos últimos 12 meses. Se você for olhar isso em porcentagem do produto interno bruto, para ver a dimensão que é esse déficit, nós estamos falando em 9,4% do PIB, é o déficit do governo.
Quanto que era esse mesmo déficit no começo do governo Lula? Algo em torno de 4,5% a 5%, que já é um déficit elevado. Então, qual é a minha preocupação? O arcabouço fiscal, quando foi colocado ali no começo, ele tinha como objetivo domar a dívida pública e sinalizar um comportamento do governo federal. Ocorre que o arcabouço fiscal não está funcionando. Isso não é o deputado Pedrocian Neto quem está falando, são inúmeras vozes do mercado que estão preocupados com essa trajetória de dívida pública, déficit nominal. O que seria o normal? No passado, nós temos um superávit primário, isso é, apurando receita menos despesa do governo, fazer uma economia de recursos suficientes para se contrapor ao crescimento dos juros. Ocorre que isso não está sendo feito. E hoje vai ter um endividamento que já está batendo próximo a 80% do PIB e pode ter certeza, isso vai dar problema no futuro. Historicamente no Brasil, como é que se resolveu o problema da dívida pública? Ou aumentando carga tributária, que não é mais o caso, porque nós estamos sufocados com uma carga tributária muito elevada, ou através do mecanismo inflacionário. Isso é, o governo não tem dinheiro para fazer no final do mês, imprime e paga a conta dessa forma. A gente sabe quem que paga a conta. Quem paga a conta é o assalariado, é o arrojo salarial, é a deterioração do poder de compra do salário. Então, causa muita preocupação. E mais do que isso, se você for observar que hoje 33% do PIB é carga tributária. Além da carga tributária, o governo ainda gasta mais quase 10% do PIB. Ou seja, nós estamos falando em quase 43% do PIB é governo. Você imagina, para cada R$1 que se gasta na economia brasileira, 43 centavos é governo. Então, é uma economia que está sufocada por um peso excessivo do Estado. A discussão sobre o déficit nominal é importante para ter uma trajetória de crescimento do país, porque imagina só, chega no final do mês, o governo não tem dinheiro para pagar suas contas. O que ele faz? Ele vai nos bancos e capta recurso. De onde está vindo esse dinheiro dos bancos? O dinheiro da minha poupança, da sua poupança que está lá. Esse dinheiro que poderia estar nas empresas sendo investido, está financiando o consumo do governo, está financiando um governo perdulário. Então, é o investimento que não avança. E qual é o resultado? O Brasil é um país que fica para trás. Nós não somos a Argentina, não somos ainda a Venezuela, graças a Deus, mas é muito preocupante termos 1 trilhão e 42 bilhões de déficit nominal. Qual que foi o paralelo disso? Na pandemia. Na pandemia, nós tivemos um déficit parecido, mas aí é um momento específico. Agora, eu acho que não tem nada que vá justificar um déficit dessa natureza e é um sinal de alerta. Ou corrigimos essa trajetória, ou o país vai pagar um custo muito elevado. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, concordo, inclusive, com esta avaliação de que o país precisa se preocupar com essa realidade, né, do déficit do governo. Agora, o que eu estava dizendo, deputado Pedrocian, é que nós temos um Congresso que não ajuda também, que aprova medidas que aumentam ainda mais as despesas, por exemplo, na disputa sobre a desoneração da folha, né? Desoneração da folha. Muitas medidas foram feitas durante a pandemia, porque naquela época era preciso salvar as empresas, era preciso, né, reduzir a carga tributária, desonerar a folha, tudo isso foi feito na época da pandemia. Agora nós não temos mais pandemia, né, e algumas medidas precisam ser repensadas, que foram adotadas naquela época. E o Congresso Nacional não ajuda o governo nesse sentido. Então, dessa forma, nós não vamos conseguir equilibrar as contas como o próprio Congresso exige, né, do governo federal. Eu penso que nós precisamos aí ter a contribuição de todos, Por exemplo, estava vendo aí um tempo atrás o presidente do Senado querendo aprovar a volta do quinquênio para os magistrados, né? Então, assim, quem que vai pagar essa conta?
E outra, será que é uma medida assim necessária? Será que os magistrados estão passando necessidade, né? Que precisam desse quinquênio? Então, assim, quando a gente vê o que vai precisar para bancar isso aí, são bilhões. São bilhões. E aí, dessa forma, nunca nós vamos equilibrar as contas no país, né? Porque esse dinheiro sai da arrecadação dos impostos, né? Então, eu vejo que nós precisamos também ter uma contribuição maior da Câmara Federal, que praticamente quis engessar o governo na liberação das emendas parlamentares. Quiseram lá e aprovaram um calendário obrigando o governo a liberar as emendas parlamentares, né? Isso transformou, na verdade, praticamente um parlamentarismo disfarçado no Brasil, em que o parlamento é que manda, ele que administra, que libera recurso. Dessa forma não dá, né? Ainda mais, deputado Coronel Davi, num ano eleitoral, né, que todo mundo quer fazer política com as suas bases, etc., isso aí acaba tendo uma pressão muito forte, né, em cima do governo. Então, acho que a economia vai bem, né? Nós estamos retomando os rumos do crescimento econômico, com essas observações feitas aqui pelo deputado Pedrocian, que são pertinentes. Acredito que o país tem que se preocupar com isso, mas precisa ser uma preocupação de todos os poderes, inclusive do Congresso Nacional. Colaborar com as medidas que o governo precisa aprovar para ter um equilíbrio das contas e continuar crescendo na economia. Meu caro colega deputado Coronel Davi. Deputado Pedro Kemp, primeiro agradecer a parte e dizer que realmente o IBGE na terça-feira, ontem, publicou a melhoria de 0,8% na economia brasileira, decorrente, deputado Pedro Kemp, do incremento dado em 11,4% pela agropecuária, tão criticada pelo seu governo. Não. E me chama a atenção, deputado Pedro Kemp, a estratégia utilizada pelo governo federal para ajudar os irmãos do Rio Grande do Sul por conta da perda da colheita, principalmente do arroz. Em querer importar um arroz, Vossa Excelência e outros componentes do PT aqui nesta casa criticam muito a utilização do agrotóxico. Sabia que esse arroz importado, que vai ser importado pelo governo brasileiro para cá, ele, para sua produção, é utilizado agrotóxicos proibidos aqui no Brasil? Quer dizer, ninguém vai comer esse arroz, vai quebrar a economia brasileira, vai quebrar a produção brasileira daqueles que deveriam, nesse momento, ser prestigiados pelo governo brasileiro e investir, sim, fazer o consumo dentro do estado do Rio Grande do Sul para melhorar a economia, fomentar toda esse crescimento aí dentro lá, que precisa, deputado Pedro Kemp. E aí vai importar arroz que ninguém vai comer aqui no Brasil. E outra questão que me chama a atenção na fala de Vossa Excelência, seu partido, o presidente Lula, na visão de vocês, salvou a democracia. E quando a gente fala em democracia, é a gente aprender a conviver com as diferenças e respeitar. Então, essa crítica ao Congresso Nacional, que reúne hoje a vontade da maioria da população brasileira, tem que ser respeitada. E o governo tem que ser mais diligente e preparado, com competência, para saber lidar com essa dificuldade dentro do Congresso Nacional. Então, lamento ouvir essa crítica ao Congresso, desta diferença que o Congresso tem em relação ao governo, porque o seu governo, o seu presidente, salvou a democracia no Brasil. E, para isso, precisa aprender a conviver com as diferenças. Bom, deputado... Só para registrar, deputado, para concluir, nós temos o tempo esgotado. Agora eu vou ter que responder, porque o deputado colocou gasolina na fogueira, né? Vossa Excelência, eu quero dizer ao senhor, a Vossa Excelência, sem medo de errar,
Não generalizo a situação do Congresso Nacional, mas eu não tenho medo nem receio de dizer que pelo menos 1/3 dos deputados federais é do que há de pior na política. Pior, fisiológico, atrasado, reacionário e que joga contra o Brasil. Eu não tenho nenhum receio de dizer que 1/3, pelo menos, da Câmara dos Deputados é o que há de pior na política. É o tamanho da federação do PT. E agora, Vossa Excelência, né? E agora, Vossa Excelência diz aqui da história do arroz. Vamos esclarecer essa história do arroz? Primeiro que eu acho que é fake news, esse negócio de agrotóxico, que o governo está comprando, arroz com agrotóxico. Primeiro, produtores do Rio Grande do Sul estavam segurando o estoque de arroz para aumentar o preço. Isso aí é patriotismo, é brasilidade? Aí o governo vai lá e fala, tá bom, não tem arroz, vamos comprar. Na hora que o governo falou, vamos comprar, apareceram os estoques de arroz, deputado. Isso aí é mau caratismo, cara de pau, de quem se aproveita de uma situação daquela no Rio Grande do Sul, de tragédia, para ganhar dinheiro, para aumentar o preço do pacote de arroz. Isso é mau caratismo. Aí falaram que o arroz tem agrotóxico, que o governo está comprando. Isso aí, olha, de fake news nós já estamos de cheio. Nós já estamos cheios de fake news, de mentiraiada. Se me permite, deputado Pedro Não, Kennedy. acabou meu tempo. Para concluir, porque já acabou o tempo. A história vai comprovar, deputado Pedro Já Kennedy. acabou o tempo, inclusive Vossa Excelência avançou no meu tempo. E eu quero... Conclui, deputado. Quero, para concluir, senhor presidente, dizer que, de fato, nós estamos vivendo um momento de crescimento da economia, de esperança por dias melhores para todo o povo brasileiro. E essa mentiraiada nós vamos combater com verdade, né? O governo está agindo certinho. Quem quer ganhar com estoque de arroz lá, escondendo arroz, vai quebrar a cara. Ou vai vender esse arroz, ou vai vir arroz mais barato aqui para o Brasil. E também queria dizer, senhor presidente, o deputado Coronel Davi falou que nós criticamos muito o agronegócio. Não, o agronegócio nunca teve as condições mais favoráveis para produzir, para ganhar dinheiro no Brasil, apesar de ser contra o governo Lula e o PT. Eu quero aqui lembrar, o deputado Zeca do PT aqui fez uma fala que eu queria cumprimentar Vossa Excelência, dar um abraço no dia que o senhor falou aqui, quando nós aqui votamos... Já venceu o tempo aí do deputado Pedro. O senhor fica nervoso, o senhor tomou meu tempo, o senhor tomou. Mas assim, quando nós aprovamos aqui um auxílio para os delegados, o deputado fez uma declaração de voto dizendo, apesar deles serem contra o PT, muitos. E é assim que nós falamos do agronegócio. Embora o agronegócio seja contra o PT e o Lula, e fez campanha e financiou gente na porta dos quartéis, financiou gente para ir lá em Brasília quebrar tudo, o agronegócio está deitando e rolando, ganhando dinheiro no Brasil, graças à política do governo do presidente Lula. Brasil no rumo certo.